Então, na aula de hoje, vamos falar sobre um trecho da Sagrada Escritura, da Bíblia, que é o trecho do carro de fogo, onde o profeta Elias é levado para o céu. Você já ouviu essa passagem na Bíblia já? Ninguém conhece essa passagem? Está lá no livro, o segundo livro de Reis, capítulo 2, onde o profeta Elias estava junto com Eliseu e de repente um carro de fogo, puxado também por cavalos de fogo, leva Eliseu para o céu. Assim ele faz a sua ascensão ao céu. O profeta Elias não teria morrido, teria sido levado para junto de Deus, segundo a tradição bíblica, né? Não faz de mim o principal herdeiro do espírito profético. O Eliseu acaba sucedendo posteriormente Elias. Foram aí dois dos maiores profetas do Antigo Testamento. Inclusive, depois os cristãos vão dizer ou acreditar que João Batista, aquele que teria vindo para preparar o terreno para Jesus, seria como um novo Elias, um novo profeta. Então isso fala desse trecho bíblico, ele fala da ascensão ou da assunção do profeta. O profeta sendo levado para os céus pelo próprio Deus através de carro de fogo, né? Em algumas iconografias eles colocam também, além dos cavalos e do carro de fogo, a presença de anjos ali ajudando a levar o profeta para o céu. Isso teria ocorrido por volta de 850 a.C., às margens do Rio Jordão, naquela região ali da Terra Santa. Então Elias era um profeta, um grande profeta de Deus do Antigo Testamento, desse período histórico, e ele estava, o povo de Israel, abandonado a adoração de Baal. Baal era um deus pagão. Inclusive Elias tem um episódio onde ele enfrenta 450 profetas de Baal, e ali o desafio era ver qual era o Deus verdadeiro. Baal ou Javé, Jeová, que era o Deus bíblico, o Deus do povo de Israel. E aí o desafio era ver qual dos dois deuses iria incinerar um novilho. E aí os profetas de Baal não conseguem, fazem tudo, dançam, se automutilam, mas mesmo assim não conseguem fazer com que o Deus Baal incinerasse o novilho. E aí Elias vai, consegue que o raio caia, incinere o novilho, mostrando assim que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Deus Javé ou Jeová, dependendo da versão, da tradução. Então, depois disso, ele consegue fazer também, através das suas profecias, da sua atividade profética, que chovesse naquela região, uma região que estava já há 3 anos sem chuva, e estava trazendo muita carestia para aquela região, para aquele povo. Então ele critica Acabe, que era o rei da época, e faz com que o povo retorne ao culto ao verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de Javé, de Jeová. Eliseu vai ser o sucessor de Elias, né? Ele era um fiel servidor de Elias, e começa a ser um auxiliar do profeta Elias. Depois ele se torna profeta escolhido por Deus como sucessor de Elias, ficando inclusive com a capa de Elias, uma capa que Elias usou para poder abrir o rio Jordão. E depois o próprio Eliseu vai abrir também o rio e conseguir passar a pés enxutos. O rio se abriu. Um episódio similar, parecido com o de Moisés, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Então, ao longo de 60 anos aí, o Eliseu levou diante a obra do Elias, deu continuidade no trabalho profético de Elias, ensinando os israelitas o caminho do Deus. O Deus que para eles era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Javé ou Jeová. Então esse trecho fala da ascensão, ou da assunção. Ascensão é quando alguém sobe aos céus pelas suas próprias forças. Jesus teria ascendido ao céu o seu próprio poder, porque Jesus para os cristãos é Deus. E
é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus seria o Filho. Aqui o profeta não ascende com as próprias forças. Não há assunção quando ele é levado por Deus. Então são dois líderes diferentes, porque Elias era pobre, vinha de uma família humilde, e Eliseu de uma família mais abastada. Mas a atividade profética dos dois será muito importante para o povo de Israel. Então de repente apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e separou Eliseu de Elias. E Elias foi levado ao céu como redemoinho. Então Elias não teria morrido, ele teria sido levado aos céus por anjos e cavalos de fogo, mandados enviados por Deus. Então o carro de fogo levou Elias para o céu. Embora a Bíblia mencione cavalo de fogo, a presença de anjos não é citada. E algumas versões teria, junto com os cavalos de fogo e a cavalo de fogo, também o auxílio de anjos para poder levar Elias para os céus. Então, esse aí é um trecho de uma história bíblica muito famosa do Antigo Testamento, falando de 2 Reis, capítulo 2. E é uma história que fala de quê? Do carro de fogo. Mateus? Ana Laura? A história do carro de fogo fala sobre o quê? Os anjos, em algumas versões, participaram, mas o que o carro de fogo fez? O que o carro de fogo fez? O profeta Elias do céu. Ele feito aí com que ocorresse a ascensão do profeta para os céus ou a assunção. Então por hoje é isso aí. Alguma dúvida sobre esse trecho, essa história bíblica? Tranquilo? Horário? Hoje é isso aí. Amanhã eu acho que você tem